Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a estar abrindo as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 4. Nós iremos ler a primeira perícope, que vai do verso 1 ao verso 16. Semana passada tivemos com o pastor Jefferson o encerramento de mais uma série de sermões, por sua vez, sobre idolatria, identificando e destruindo deuses de bolso ou deuses ídolos modernos. Hoje nós iremos iniciar mais uma série de sermões, por sua vez, com o tema os conflitos no lar e a escolha do pacificador. Espero em Deus que, assim como nós fomos abençoados por Deus na série anteriores, que essa série que nós iniciaremos hoje, Deus assim também nos abençoe, abra o nosso entendimento e traga esclarecimento da sua palavra. Hoje, meus irmãos, eu quero pregar na seguinte tema: famílias que brigam e a graça de Deus. Vamos ao texto bíblico, meus irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, Abel, seu irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber das suas mãos o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não dará a você mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se
da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Vamos orar uma vez mais, meus irmãos. Querido Deus, a Ti pedimos o Teu auxílio, pedimos também que o Teu Santo Espírito prepare o nosso coração e a nossa mente para receber a Tua palavra. Te pedimos, Senhor Deus, que mediante a essa série, o Senhor possa nos trazer o esclarecimento e nos moldar, Senhor, a imagem do Teu Filho Jesus. Que o Teu Santo Espírito possa mudar em nós e nos transformar de assassinos para pacificadores. A Ti nós clamamos e Te oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, no dia 11 de março de 2020, o mundo foi surpreendido com um vírus que mudaria a vida de milhares de famílias. Um vírus invisível mudou nossas rotinas, separou famílias, tirou vidas. O medo tomou conta do mundo todo por conta daquele vírus. E se eu te dissesse, meus irmãos e irmãs, que existe um inimigo ainda mais perigoso, mais devastador do que a pandemia que nós passamos, um que não atinge apenas os pulmões, mas o coração, um que não nos afasta temporariamente um dos outros, mas pode nos separar eternamente de Deus. Esse inimigo se chama pecado, e o pecado não se pega, ele já está em nós. Como diz o salmista no Salmo 51, verso 5, sei que sou pecador desde que nasci, desde que concebeu-me a minha mãe. O problema, meus irmãos e irmãs, não está na parte externa, mas na parte interna de nós. A pandemia expôs nossa fragilidade, mas o pecado expõe nossa verdadeira natureza. Jonathan Edwards nos diz: o pecado é a rejeição do maior bem que é Deus, e isso o torna infinitamente hediondo. Joe Owen nos adverte no seu livro A Mortificação do Pecado: ou você está matando o pecado, ou o pecado está matando você. Perceba o que a nossa Confissão de Fé Batista de 1689 vai nos dizer no capítulo 6, no parágrafo 2. Por esse pecado, nossos primeiros pais decaíram da sua condição original de redenção e comunhão com Deus. No pecado dele, nós também pecamos, e por isso a morte veio sobre todos. Todos se tornaram mortos no pecado, totalmente corrompidos em todas as faculdades e parte do corpo e da alma. Agora, meus irmãos e irmãs, seja sincero consigo mesmo. Você já teve algum conflito com alguém da sua família e depois sozinho no seu quarto se perguntou: por que eu explodir daquele jeito? De onde vem tanta raiva? Era mesmo culpa da outra pessoa? E se o problema, meus irmãos e irmãs, não estiver do lado de fora, mas do lado de dentro? A proposta do sermão dessa noite é nos mostrar que os conflitos familiares não são frutos da natureza humana caída, mas a graça soberana e transformadora de Deus restaura e reconcilia, produzindo famílias
para a sua glória. Louvado seja Deus. A Bíblia, em toda a sua narrativa, ela não esconde essa realidade. Desde o Éden, o pecado afetou o coração humano e as relações familiares foram as primeiras a sofrer. Perceba comigo. Abraão e Sara, conflitos com Agar e Ismael, Gênesis 16 ao 21. Jacó e Esaú, rivalidade, engano e ódio, Gênesis 27 ao 33. José e seus irmãos, inveja e traição, Gênesis 37. E a família que mais teve conflitos, a família do homem segundo o coração de Deus, Davi e seus filhos, abuso, assassinato e traição, segundo a Samuel 13 ao 18. Abuso de Ernom para com sua irmã Tamar. Assassinato de Absalão para com seu irmão Ernom. E a traição de Absalão para com o trono do seu próprio pai. Hoje nós vamos olhar para Caim e Abel, uma história trágica, mas cheia de alertas e da graça divina. Quando nós entrarmos nos versos em que nós lemos, meus irmãos e irmãs, nós iremos identificar alguns pontos que vai chamar a nossa atenção e nós vamos entender que os conflitos em nossa vida, em nossa família, não é um acaso, não foi agora, mas foi algo que aconteceu há muito tempo atrás. Vamos ver o que o texto nos diz, meus irmãos. Verso 3 ao 5. Passando o tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Perceba, meus irmãos e irmãs, o pobre do Abel teve alguma coisa a ver por Deus não ter aceitado a oferta de Caim? Abel, ele trapaceou para que Deus não aceitasse a oferta de seu irmão Caim? Nada disso, meus irmãos. O problema de Caim não era com Abel, mas era com o seu próprio coração. Deus rejeita a sua oferta, e isso só revela o que já estava guardado: orgulho, inveja e ressentimento. Perceba como Tiago 4 ecoa nessas palavras. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Aqui está uma verdade, meus irmãos e irmãs. Não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. A raiz do conflito está no coração humano corrompido, caído e rebelde. E aqui eu vos faço uma pergunta retórica, meus irmãos e irmãs. Será que os conflitos dentro da nossa casa são mesmo culpa da outra pessoa? Ou será que o nosso coração não já está disposto a explodir?
Será que as palavras duras, o tom agressivo, a impaciência não são apenas respostas de um coração vaidoso que não aguenta ficar por baixo? Perceba, meus irmãos e irmãs, como isso muda tudo. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós percebemos que o nosso inimigo não é o nosso cônjuge, não é os nossos filhos, não é o nosso irmão, é nós mesmos. Segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos. O primeiro ponto, os conflitos não vêm de fora, mas nasce dentro de nós. O segundo ponto, Deus sempre adverte antes da queda. Vamos ler os versos 6 e 7. O Senhor disse a Caim: porque você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É maravilhoso esse diálogo que Deus tem com Caim. Deus percebe o conflito em Caim, mas não fica em silêncio. Ele vai até ele e pergunta: por que você está furioso? Por que você está desse jeito, Caim? Porque há o conflito em seu coração. E aqui eu quero fazer uma aplicação, meus irmãos. Quantas das vezes o conflito começa em nossos lares e nós deixamos para conversar depois? Quando os conflitos surgem em nossa casa, nós preferimos virar as costas e deixar para conversar e resolver depois. Deus vê o conflito em Caim e não deixa ele em silêncio. Pergunta a Caim: por que você está desse jeito? E aqui eu quero pontuar 3 pontos nesses 2 versos. O primeiro ponto: a graça de Deus se manifesta na advertência. Perceba que o próprio Deus de fato fala com Caim antes do assassinato de Abel. Isso aqui é graça preventiva. Deus não precisava, meus irmãos e irmãs, ir falar com Caim, mas ele faz. Isso aqui, irmãos, é graça. Isso aqui é amor. É tentando salvá-lo da destruição. Segundo ponto: o pecado como um predador mortal. O pecado como um predador mortal. No termo hebraico, aqui, o pecado é personificado como um animal selvagem pronto para devorar. Deus pinta o pecado como uma fera astuta, paciente, escondida, feroz, e está à porta esperando ele
para destruir o pecado, meus irmãos e irmãs, já está à porta do nosso coração, hoje, agora, e quer destruir o meu, o seu relacionamento, o nosso casamento, mas em Cristo nós temos poder para resisti-lo. O terceiro ponto, a responsabilidade humana. Apesar do pecado ser forte, Deus não retira de Caim a sua responsabilidade moral. A ti cumpre dominá-lo. Deus não diz, você tem escolha. Ele diz, lute, vença, domine. Isso aqui, irmãos, sustenta a visão reformada de que Deus é soberano, mas o homem tem responsabilidade. Isso aqui, irmãos, é chamado de agir pela graça, capacitada pelo Espírito. E aqui, meus irmãos, eu não quero trazer depoimentos pessoais para a mensagem, mas foi algo que Deus me confrontou durante a preparação desse sermão. Há uns dias atrás, teve um conflito na minha família, na casa da minha mãe. Eu até comentei com o pastor Jefferson e o irmão Emerson. E o conflito ali, eu fui até lá para apaziguar, para acalmar os ânimos. E ali eu fui desrespeitado. Irmãos, e confesso para os irmãos, fiquei com muita raiva, muita ira. Voltei para casa. E eu disse, eu não quero olhar na cara dele, isso do meu irmão. Eu não quero olhar na cara dele. Mas no momento que eu estava preparando esse sermão, Deus me confrontou nesses versos. Porque Deus nos confronta em sua palavra. A gente vem para um culto desse e Deus nos confronta. Enquanto eu lia esses versos, eu percebi que a graça de Deus me advertia, mas a responsabilidade era minha. Se eu deixava aquele ressentimento crescer ou se eu dava um basta nele. A responsabilidade é nossa, irmãos. Se nós deixamos esse ressentimento crescer em nosso coração, ou se nós se entregamos em humildade a Deus e recebemos a advertência dEle. Naquele momento, eu pedi perdão a Deus. Liguei para o meu irmão. Disse a ele que o perdoava. E pedir perdão por ter deixado aquele sentimento entrar em meu coração. Tem um trecho no livro em que nós estamos usando como base os conflitos no lar e a escolha do pacificador, que diz assim o autor: no entanto, há alguns conflitos importantes demais para serem relevados. Quando se trata de questões pessoais e relacionais importantes,
devemos resolvê-los através do diálogo, ou seja, confissão ou confrontação em amor. Este método dá abertura para o perdão e a reconciliação. Deus não ignora a fúria de Caim, ele o confronta em verdade e em amor. Ele pergunta: por que você está irado? Não para acusá-lo, mas para revelar o coração dele que estava em conflito. Tem conflitos demais, irmãos. Tem conflitos sérios demais para ser varrido para debaixo do tapete. Deus nos mostra que os conflitos familiares profundos precisam ser tratados com diálogo, confissão e confrontação em amor. E só conseguiremos fazer isso quando a graça de Deus já começou a operar em nosso coração. Mas Caim ele ignora a advertência de Deus, deixando a mágoa se tornar ira, a ira se tornar desejo, o desejo se tornar decisão e a decisão se transformar em tragédia. Caim não responde ao apelo divino porque o seu coração era escravo do pecado. Mas a boa notícia é que em Cristo Deus nos dá um novo coração capaz de confessar, perdoar e buscar reconciliação. Só no Evangelho nós somos transformados em assassinos para pacificadores. Só com o Evangelho nós conseguimos. Terceiro ponto, meus irmãos. Quando o pecado interno vira ato externo. Vamos ler o verso 8. Deus disse, porém, Caim ao seu irmão: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Perceba comigo, meus irmãos, esse ato de Caim foi algo de repente. Não foi legítima defesa. Eu fui atacado e ataquei e acabou sendo ele, não a mim. Não foi nada disso, meus irmãos. Foi um processo. A ira guardada, o ressentimento acumulado, o orgulho ferido. E aí veio a explosão. E aqui eu vos faço uma pergunta retórica. Quantos conflitos na nossa casa, na verdade, são mágoas antigas que ninguém tratou? Jesus disse em Mateus 5:22: quem se irar contra seu irmão já é culpado de homicídio. Quantas mortes emocionais, espirituais, evidentes, estão acontecendo nesse exato momento entre paredes cristãs? Próximo ponto. Deus julga, mas ainda assim a graça. Vamos ler os versos 9 ao 16, meus irmãos.
Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não dará a você mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo, disse Caim ao Senhor. Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa desta terra, e terei que me esconder da sua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim se afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Deus, ele julga, mas ainda assim a graça. Deus pergunta: onde está o seu irmão, Caim? Mesmo depois do assassinato, meus irmãos, Deus não para de falar com Caim. Isso aqui é impressionante. Deus confronta, mas não abandona a sua própria destruição. O Senhor coloca um sinal para que ninguém o matasse. Isso aqui, irmãos, é graça comum. Deus restringe o mal e é também graça redentora. Deus nos confronta para nos transformar. E para terminarmos, eu quero falar de um irmão perfeito. Jesus é o irmão perfeito. Em Hebreus 12, 24, diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Jesus é o nosso irmão perfeito. Abel clamava por justiça, Jesus clama por perdão. Abel foi morto por inveja, Jesus foi morto por amor. Jesus, ele não se enfurece quando nós é aceito. Ele não se afasta quando você peca. Não te mata quando você erra. Ele te abraça. Ele te salva e te transforma. Cristo é o nosso irmão perfeito. Ele não te mata, mas ele te salva. E para encerrarmos, meus irmãos, quero deixar 3 aplicações. Primeira aplicação: olhe para dentro antes de culpar quem está ao seu lado. Faça a pergunta: de onde vem isso que estou sentindo? Segunda aplicação: não ignore os avisos de Deus. Ele nos confronta pela sua palavra e pelo teu Santo Espírito. E terceiro, trate o pecado antes que ele transforme em destruição. Mágoas
não resolvidas se tornam crimes emocionais. Que Deus nos abençoe e que durante essa série Deus fale ao nosso coração e que nos transforme de assassinos para pacificadores, para a glória do seu nome. Amém.